mais que eu sabe o quanto eu gostaria de estar presente aí nesse palco, podendo palestrar para vocês. Mas, infelizmente, estou aqui cumprindo meu turno de 8 horas. E peão, você sabe, né? Não tem moleza. Principalmente a galera da terceirizada. Lugar onde eu cresci, aonde eu quero morrer. Nem precisa dizer muito, só quem faz fortalecer. Sou filho de Arigó. Arigó é o nome de uma árvore migratória, assim como os operários que vieram construir a cidade na década de 50. Sou licenciado em História e operário dentro da usina por opção. A minha história de vida somada à história da cidade me fez perceber que Volta Redonda está muito além do aço. Onde tu cresce e tu ajuda a crescer, que se reflete muito naquilo que hoje se vê ou não se vê, porque nem tudo hoje se vê. A cidade cresceu e eu vivenciei e vivencio essa experiência em meu cotidiano. Isso me fez refletir e entender que é preciso pensar esta cidade em todas as suas dimensões, não só o espaço, mas principalmente em outro vetor. A história industrial do nosso país é muito recente. Consegue imaginar o Brasil sem as indústrias? Eu queria mostrar para vocês um pouco dessa tal indústria de base. Por ser professor de história e peão na usina, eu consigo fazer essa relação de um outro ponto de vista. Para a gente se situar, vamos voltar à República Velha de Vargas, quando o Brasil era apenas um agente secundário na economia mundial. Estava às margens do contexto internacional, importava todo tipo de produto industrializado. Ainda assim, se mantinha à sombra do café como sua herança colonial. Isso nos leva a pensar, o país importava mais que exportava. Seria isso bom para a nossa balança comercial? Tínhamos estabilidade econômica? Tu cresce e tu ajuda a crescer, que se reflete muito naquilo que hoje se vê ou não se vê, porque nem tudo hoje se vê. Tu pode ser tipo Jedi com a força dentro de você, eliminando o lado negro da força em toda parte. No início da década de 40 surge a Companhia Siderúrgica Nacional. Na verdade eu tô no mundo à vontade, mas foi em Volta Redonda que plantei minha verdade, que não existe fronteira pro fruto que vai nascer. A década de 1940 inicia-se com grandes perspectivas de mudança. O país começou a mostrar uma habilidade diplomática durante a Segunda Guerra Mundial. Foi neste período que amadureceu a forma de conciliar os fatores internos e externos a seu favor. Junto com a CSN, nasce uma cidade. Não uma cidade qualquer, mas uma cidade planejada, com núcleo urbano elaborado e desenvolvido em função da usina. Era um modelo de cidade planejada, nunca visto em terras brasileiras. E, de fato, para a época, isso era genial. O lugar onde tu cresce e tu ajuda a crescer, que se reflete muito naquilo que hoje se vê ou não se vê, porque nem tudo hoje se vê. Ficou conhecida como Companital, a cidade-empresa. O Estado forte marcava toda essa iniciativa. De 1941 até 1954, a CSN centralizava e dirigia o desenvolvimento do distrito de Volta Redonda. Antes disso, a região era simplesmente o 8º distrito do município de Barra Mansa, uma região rural, a Princesinha do Vale. Voltando à Companital, a cidade-empresa, a cidade planejada, pegando aqui esta área da CSN que fica ao lado direito do Rio Paraíba do Sul, como análise, podemos ver que esta área aqui no mapa foi onde a cidade foi planejada, urbanizada, dentro dos moldes de quê? Que esse vetor do vento, onde essa poluição não fica, amenizaria esta área aqui, levando a maioria dessa poluição para esta área aqui. Devido ao racionamento social das políticas da CSN, os novos operários, não tendo direito a este espaço aqui do planejamento do começo da cidade, migraram para esta área, onde não poderia ter ocupação devido a essa poluição. Tanto que esta área aqui é onde se tem o maior número de doentes cardiovasculares e respiratórios. O lugar onde tu cresce e tu ajuda a crescer, que se reflete muito naquilo que hoje se vê ou não se vê, porque nem tudo hoje se vê. Agora chegamos num ponto muito importante. A opressão militar que expulsava os subversivos de suas casas, doados pela usina, e o racionamento administrativo da CSN fizeram com que muitas famílias ocupassem terras urbanas, expandindo-se para regiões periféricas do outro lado do rio, além do aço. Junto às ocupações de poceiros, começam os conflitos trabalhistas com forte cunho sindical. Durante toda a década de 80, eu nasci em 82. A cidade e a usina são marcados por fortes conflitos grevistas, que aqui, por se tratar de uma cidade compacta e essencialmente operária, favoreceu a unificação dos movimentos, tanto os operários como os populares. Era uma força que transbordava e que movimentava muita gente. O resultado desses conflitos
culminou na intervenção de tropas federais durante todas as greves na usina e que acabou com o desfecho de 3 operários mortos em 9 de novembro de 1988 e na derrota do sindicalismo combativo, dando lugar para o sindicalismo de conciliação de classe, que trilharia o caminho da cooperação e da privatização da empresa em 1993, durante o período conhecido como a Era FHC. O lugar onde tu cresce e tu ajuda a crescer, que se reflete muito naquilo que hoje se vê ou não se vê, porque nem tudo hoje se vê. Todo o sentimento de pertencimento dos moradores e da população para com a CSN e Volta Redonda vão paulatinamente se deteriorando. O grande modelo de usina, de cidade e de operariado está em desconstrução. Eu cresci nesse contexto. Fui fazer história porque lá no fundo eu percebia que essa seria a minha ferramenta de trabalho. Porque eu, de coração mesmo, queria uma transformação à altura da companhia. Então, o que eu poderia fazer? A primeira coisa que me passou foi soprar para outra direção, mudar os ares. É preciso mudar o vetor do vento, o vento que sopra do sul para o norte. Precisamos olhar o que está acontecendo ao sul da cidade. São as universidades. A usina é uma cidade, dentro de outra cidade. Lá predomina a cultura do peão. A cultura do peão é feita nos corredores, é feita no refeitório. O peão não fica atento ao que é líquido, bruto, valor disso ou daquilo, não. O peão fica atento à sua escala de turno, fica atento à dobra, fica atento ao extra. Você não acha e concorda comigo que isso poderia mudar? Te provoco a pensar em um outro ponto de vista. Quantas universidades existem em nossa cidade? Me ajude a fazer as contas. Quase uma dezena, né? E onde elas estão localizadas? Elas formam para quê? Quantos nativos de Volta Redonda estão matriculados nestes campos? Nossa população tem acesso a essas vagas ou apenas essa grande massa de passantes em busca de uma formação tecnizada e preparatória para o mercado de trabalho? Essas perguntas, vocês também poderiam me ajudar a responder. O lugar onde tu cresce e tu ajuda a crescer, que se reflete muito naquilo que hoje se vê ou não se vê, porque nem tudo hoje se vê. Eu penso que em 20 anos, 70% a 80% das profissões que conhecemos hoje serão extintas. A nossa esperança está na universidade, na produção de conhecimento. Não dou nem 30 anos para se esgotar o extrativismo de minério. E se não começarmos a agir em torno de uma mudança de práticas, iremos colapsar. Nossas universidades são inventoras de métodos e processos de otimização energética. Nossa engenharia é a mais bem conceituada. Nossa cultura é o pulso da resistência. Nossa história é rica. A sociologia, a filosofia e as artes farão a diferença nesse contexto. Conhecer a história da nossa terra, do nosso povo, contribui para a compreensão do presente. As transformações que aconteceram aqui forjaram essa gente que luta e se reinventa. Lembrar da história dessa cidade também me faz lembrar da minha própria trajetória, de onde eu vim. Meu pai trabalhou durante 35 anos na companhia e hoje, por opção, estou em lugar parecido. É inevitável que eu me pergunte, onde estará meu filho daqui a alguns anos? Em que Volta Redonda ele vai viver? Sejamos mais criativos, mais autônomos, mais responsáveis. É necessário, então, olhar para outro vetor, muito além do aço. Pra saber como anda que eu rode o mundo, mas que eu volte lá pra Volta Redonda, na cidade do aço, cidade fumaça. Posso rodar o mundo, mas eu volto.